O silêncio da casa naquela manhã me parecia mais pesado do que nunca. Sentei-me à mesa da cozinha, diante de uma chávena de café já fria, enquanto o coração batia num compasso inquieto. O sistema de câmeras tinha sido consertado no dia anterior por um rapaz simpático que veio até a nossa casa em Lisboa. Ele explicou-me que agora tudo estava estável, bastava abrir a aplicação no telemóvel e poderia ver qualquer canto da casa a qualquer hora. Agradeci-lhe aliviada, sem imaginar que aquela simples reparação mudaria a minha vida para sempre. Ao fim da tarde, fui buscar a minha neta, Lúcia, à escola. A menina de apenas 8 anos tinha uns olhos enormes e brilhantes e costumava falar sem parar do que acontecia nas aulas. Mas nesse dia caminhava em silêncio, olhando para os sapatos gastos. Apertei-lhe a mão e tentei sorrir, mas uma sombra de preocupação e hesitação instalou-se em mim. Assim que entramos em casa, deparamo-nos com Ricardo, o companheiro da minha filha Alma. Ele trazia uma caixa de bolachas amanteigadas, as preferidas de Lúcia. Ajoelhou-se diante dela, oferecendo-as com voz melosa. A menina pegou na caixa, mas não abriu. Limitou-se a abraçá-la contra o peito e refugiou-se num canto da sala, calada. O jantar decorreu como sempre, mas notei que Lúcia comia de cabeça baixa, quase sem tocar na comida. Perguntei-lhe sobre a escola, mas a resposta foi apenas um aceno negativo. Alma, a minha filha, franziu o sobrolho e acusou-me de a mimar demasiado. Engoli em seco, evitando discutir. Mais tarde, cansada, subi ao meu quarto para descansar. No meio da noite, despertei com sede. Peguei no telemóvel e, sem pensar, abri a aplicação das câmeras. A sala apareceu no ecrã. O sofá gasto, a mesa de centro, o velho jarro de flores secas. Tudo parecia normal até que uma sombra atravessou a imagem. O meu sangue gelou. Era Ricardo. Trazia Lúcia pela mão. A menina estava imóvel, com as mãos a segurar o pijama e os olhos fixos no chão. Ele sentou-se no sofá, deu palmadinhas no espaço ao lado e disse-lhe com voz firme para se sentar. Vi como ela hesitou, aproximou-se lentamente e ficou na beira do sofá, tentando manter distância. Ricardo sorriu de uma forma que me provocou arrepios. Pôs-lhe um livro nas mãos e inclinou-se demasiado perto, passando o braço atrás das suas costas. O corpo de Lúcia encolheu-se, tentando escapar. Então, de súbito, ele puxou-a para o colo. Senti que o coração parava. A respiração tornou-se difícil, como se o ar tivesse ficado espesso. Quis gritar, mas fiquei paralisada diante da tela iluminada. Lúcia tentou levantar-se, mas ele agarrou-lhe o braço com força. Vi o pânico refletido nos olhos da minha neta e, naquele instante, compreendi que algo terrível estava a acontecer debaixo do meu próprio teto. Desliguei o telemóvel apavorada, levando a mão ao peito. Ninguém sabia que as câmeras tinham voltado a funcionar. Nem Ricardo, nem a própria Alma. Deitei-me, mas não consegui dormir. As imagens da sala repetiam-se na minha mente como um pesadelo sem fim. A cada vez que fechava os olhos, via a carinha pálida de Lúcia e os seus ombros a tremer. Eu, Carmen, tinha prometido a mim mesma proteger aquela menina com a minha vida, mas agora sentia-me impotente diante de um monstro.
Na manhã seguinte, tentei preparar o pequeno almoço com carinho. Fiz um leite quente com chocolate e broa de milho, o que sempre fazia Lúcia sorrir. Mas ela apenas mexeu na chávena, sem vontade, até que murmurou num fio de voz: Já não quero, avó. A tristeza nos seus olhos partia-me o coração. A alma entrou na cozinha e, ao ver a cena, limitou-se a censurá-la, chamando-lhe caprichosa. Quis defendê-la, mas fiquei calada. Ricardo apareceu logo depois, pousando a mão no ombro de Lúcia. O corpo dela encolheu-se como se tivesse levado um choque. Olhei para a minha filha na esperança de que percebesse, mas Alma nem reparou. Estava demasiado ocupada a arrumar a mala para o trabalho. A cada gesto, o peso da verdade esmagava-me mais. Sabia que tinha visto algo terrível e que Lúcia vivia num medo constante. E mesmo assim, a minha própria filha parecia cega diante do sofrimento da filha. Horas depois, ao levá-la à escola, tentei falar-lhe. Perguntei-lhe pela professora, pelas tarefas, pela amiga Sofia. Lúcia abanava a cabeça, negando, sem coragem de partilhar o que a atormentava. Pousei a mão no seu ombro e sussurrei: Minha querida, se algo te faz sofrer, conta a avó, estou aqui para ti. Ela levantou os olhos por um instante, cheios de dúvida, mas voltou a negar, fechando-se outra vez. Naquele momento, percebi que a vida da minha neta estava a transformar-se num labirinto de silêncio e medo. E eu tinha de encontrar coragem para enfrentar a verdade, ainda que isso significasse perder a confiança da minha própria filha. Se você está a ouvir esta história, peço-lhe que se inscreva no canal, deixe o seu gosto e partilhe nos comentários de onde nos acompanha. O seu apoio ajuda a dar voz a histórias que tantas vezes permanecem escondidas no silêncio das casas. Mas, naquela manhã, o que eu ainda não sabia era que o caminho diante de mim seria o mais difícil da minha vida e que cada decisão que eu tomasse iria determinar não só o meu destino, mas, sobretudo, o futuro da pequena Lúcia, a minha razão de viver. A luz da manhã entrava pelas janelas da cozinha, mas nada conseguia dissipar a sombra que pairava sobre o meu coração. Senti-me a preparar o almoço sem entusiasmo, cortando legumes como se cada pedaço fosse uma tentativa de afogar a angústia que me consumia. Lúcia entrou na cozinha devagar, trazendo a mochila pendurada num ombro pequeno e frágil. Olhou para mim com olhos cansados, demasiado pesados para uma criança da sua idade. O silêncio entre nós era espesso. Recordei-me então dos dias em que a alegria reinava na nossa casa. Anos atrás, quando Antônio, o pai de Lúcia, ainda vivia conosco em Lisboa, a menina corria pelo jardim com risadas cristalinas. Antônio era engenheiro civil, um homem honesto e trabalhador. Todas as tardes, depois do trabalho, erguia Lúcia nos braços e levava-a ao parque, comprando-lhe sempre um gelado de morango. Esta menina vai obrigar-me a plantar um campo inteiro de morangos só para ela, dizia-me, piscando o olho. Eu via-os da varanda e sentia a minha vida completa, aquecida pelo riso deles. Mas um dia, tudo ruiu. 3 polícias bateram a porta com uma ordem de prisão. Antônio foi acusado de corrupção numa obra pública. Alma, a minha filha, gritou desesperada, negando tudo. Lúcia, com apenas 5 anos, agarrou-se à minha saia e perguntou-me, com a voz trêmula:
Avó, para onde levam o meu pai? Menti-lhe, dizendo que era apenas uma viagem de trabalho. Na verdade, não sabia se algum dia o voltaríamos a ver. Desde então, a alma mudou. Tornou-se amarga, fria, descarregando o seu sofrimento sobre a própria filha. Lembro-me de uma noite em que Lúcia deixou cair um copo de sumo e a alma explodiu. Sempre és tu. Se não fosse por ti, a minha vida não seria esta miséria. Fiquei sem palavras. Puxei a menina para os meus braços, tentando protegê-la das farpas da mãe. Mas cada grito de alma era como uma lâmina a cortar o meu coração. Os anos passaram e a alma fechou-se cada vez mais no trabalho, esquecendo-se do riso e da ternura. Foi então que apareceu Ricardo. Alma apresentou-o com orgulho, dizendo: Mãe, este homem vai ajudar-me a reconstruir a vida. Ele tinha um sorriso caloroso, trouxe uma cesta de frutas e chamou-me Dona Carmen com respeito. A alma brilhava como há muito não via, e eu, ingênua, pensei que finalmente a nossa família teria paz. Pouco tempo depois, Ricardo mudou-se para a nossa casa. Era prestativo, arranjava torneiras, pintava paredes, carregava as compras. Aos olhos dos vizinhos, era o genro perfeito. Com Lúcia mostrava-se atencioso, comprando-lhe cadernos novos e defendendo-a quando Alma a repreendia. Deixa, meu amor, é apenas uma criança, dizia-lhe com voz suave. Eu, sem querer acreditar no que o meu instinto já murmurava, cheguei a sentir gratidão. Mas havia momentos que me perturbavam. Uma vez encontrei Ricardo de pé atrás de Lúcia, observando-a fazer os trabalhos de casa por tempo demais. O olhar dele não era o de um tio protetor, mas algo mais escuro, impossível de explicar. Disse a mim mesma que era isginação odivelha. Mas depois daquilo que vi na câmera, já não podia negar. Não era imaginação, era realidade. As noites tornaram-se longas e pesadas. Lúcia já não dormia bem. Ouvia gemer no quarto, murmurando: Não, por favor, como se lutasse contra pesadelos horríveis. Corri até ela e encontrei-a encolhida, ensopada em suor. Abracei-a, sussurrando: Tranquila, minha querida, a avó está aqui. Ela não disse nada, apenas agarrou-se a mim, tremendo. Durante o dia, cada gesto de Ricardo aumentava o terror nos olhos dela. Quando ele oferecia um copo de sumo, as mãos dela tremiam. Quando lhe tocava no ombro, ela estremecia como se tivesse levado um choque. E, no entanto, diante dos outros, ele continuava a desempenhar o papel do homem perfeito. A alma sorria para ele com admiração, cega ao medo da filha. Eu observava cada detalhe, incapaz de ignorar mais. Um fim de tarde, sentei-me junto à janela. O sol dourava as paredes da velha sala, mas em mim havia apenas frio. Lúcia estava num canto, abraçando o seu urso de peluche, o último presente de Antônio antes de desaparecer. Os seus olhos estavam vermelhos, mas ela insistia em dizer: Não é nada, avó. Via puxar a manga da camisola, escondendo a pele como se ocultasse marcas. O meu coração apertou-se, temendo o pior. Decidi que precisava falar com Alma, já não podia calar-me. Esperei pelo momento certo. Naquela noite, Alma estava na cozinha a cortar legumes, preparando um prato típico de bacalhau com batatas.
O som do azeite a crepitar parecia um disfarce para a tensão no ar. Respirei fundo, entrei e disse: Alma, precisamos conversar. Vi gestos de Ricardo com Lúcia que não são normais. As palavras mal saíram da minha boca e a Alma virou-se com os olhos em chamas. Outra vez, mãe, sempre a inventar coisas. A menina só quer atenção. Não vês que não lhe agrada que eu tenha alguém na minha vida? Senti um nó na garganta. Quis mostrar-lhe o vídeo, contar-lhe o que presenciei, mas nesse instante a porta abriu-se. Ricardo entrou com uma sacola de compras, sorridente. A Alma não me deixou continuar. Atirou-se aos braços dele, dizendo: A minha mãe anda a inventar coisas sobre ti. Ricardo fingiu estar ofendido, levando a mão ao peito. Dona Carmen, acha mesmo que eu faria mal a Lúcia? Eu trato esta família como se fosse a minha. Os olhos dele brilharam com uma falsa dor, mas atrás desse teatro eu vi um triunfo silencioso. A Alma abraçou-o, dizendo: Não ligues, amor. A minha mãe está velha e imagina coisas. Eu permaneci imóvel, com o coração em pedaços. A minha própria filha, a quem criei com tanto amor, agora estava contra mim, defendendo um homem que era um perigo para a sua filha. Subi ao meu quarto com passos pesados, cada degrau como uma pedra a esmagar-me. Fechei a porta e desabei na cama. Perguntei a mim mesma onde é que tinha falhado. Teria sido a dor de perder Antônio que endureceu tanto o coração de Alma? Ou fora a manipulação de Ricardo que a cegara? Aquela noite foi um inferno de silêncio. Ao jantar, a Alma conversava alegremente com Ricardo, rindo das piadas dele, ignorando-me. Lúcia, ao meu lado, comia em silêncio, os dedos crispados nos talheres. Eu queria gritar, mas as palavras não saíam. Quando Ricardo ofereceu um ramo de rosas vermelhas à Alma, ela sorriu radiante e lançou-me um olhar de reprovação. Mais tarde, ouvi Lúcia soluçar no quarto. Quis entrar, mas fiquei parada diante da porta, o coração dilacerado. Cada choro dela era uma facada na minha alma. Eu sabia que já não podia esperar mais. Tinha de procurar ajuda, mesmo que todo mundo me chamasse louca. No dia seguinte, o telefone tocou. Do outro lado, a professora Mariana pediu que eu fosse imediatamente à escola. A sua voz soava grave. Corri, temendo o pior. Ao chegar, encontrei Lúcia sentada numa pequena cadeira, agarrando a mochila como se fosse um escudo. Ao lado, a sua amiga Sofia segurava-lhes a mão. Mariana mostrou-me um caderno de desenhos. Ao abrir, senti o chão desaparecer sob os meus pés. Eram monstros de olhos vermelhos, braços longos a agarrar uma menina encolhida num canto. Cada página era um grito silencioso. Perguntei à professora quem era aquela figura. A resposta de Lúcia caiu como uma sentença. É o namorado da minha mãe. O coração quase me parou. O nome de Ricardo ecoou na minha mente como um trovão. A sala dos professores da escola estava silenciosa, mas a tensão era quase palpável. Eu continuava a folhear o caderno de Lúcia com as mãos trêmulas. Cada desenho parecia mais sombrio do que o anterior, todos mostrando a mesma figura monstruosa de olhos vermelhos e braços enormes que se estendiam sobre uma menina pequena. As cores eram escuras, pesadas, e os traços feitos com tanta força que o papel quase se rasgava. Respirei fundo,
tentando conter as lágrimas, mas a professora Mariana aproximou-se de mim e falou num tom baixo e grave. Dona Carmen, eu tenho acompanhado a Lúcia nas últimas semanas. Ela não é a mesma criança que conheci no início do ano. Já não sorri, fala muito pouco e estes desenhos revelam um medo profundo. Eu só posso avisar a família, mas a senhora precisa agir. A menina está a pedir socorro. Olhei para a minha neta. Ela continuava agarrada à mochila, evitando o meu olhar. A sua amiga Sofia, com uma coragem surpreendente para uma criança da mesma idade, apertava-lhe a mão e disse num sussurro: Senhora, uma vez a Lúcia contou-me que tinha muito medo de chegar a casa. Disse-me que cada vez que aquele homem a olhava, sentia algo horrível. E também disse que às vezes ele a chamava ao quarto quando a mãe não estava. Essas palavras foram como facadas. O mundo girava à minha volta e a respiração falhava-me. Aproximei-me de Lúcia, ajoelhei-me diante dela e abracei-a. O seu pequeno corpo tremia nos meus braços. Murmurei com voz trêmula: Minha querida, conta-me o que te assusta tanto. A avó está aqui para te proteger. A menina negou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Encostou-se ao meu ouvido e sussurrou, quase sem voz: Avó, leva-me para qualquer lugar, mas não me obrigues a voltar para aquela casa. Tenho muito medo. As palavras dela partiram-me a alma. Apertei-a mais contra o peito, jurando em silêncio que não a deixaria sofrer mais. A professora Mariana colocou a mão no meu ombro, tentando transmitir força. Eu sabia que não podia ignorar. Já não era só um pressentimento, não eram apenas imagens assustadoras da câmara. Agora tinha diante de mim o pedido desesperado da minha neta. Naquela mesma tarde, decidi procurar ajuda profissional. Lembrei-me de Estevão, um psicólogo que tinha sido amigo próximo do meu falecido genro, Antônio. Eles sempre foram um homem bondoso e compreensivo. Liguei-lhe com as mãos a tremer. Quando ouvi a sua voz grave e calma, senti-me quase de desmoronar. Contei-lhe rapidamente o que se passava. Ele ouviu em silêncio e, ao final, disse com firmeza: Traga a menina ainda hoje ao meu consultório, no centro de Lisboa. É urgente. Peguei em Lúcia pela mão e levei-a comigo. O consultório de Estevão era acolhedor, com paredes claras e desenhos infantis colados. Casas coloridas, animais sorridentes, balões, mas nenhum desses detalhes conseguiu arrancar o medo do coração da minha neta. Ela agarrava o seu urso de peluche com tanta força que parecia que a vida dela dependia disso. Estevão recebeu-nos com um sorriso sereno. Ajoelhou-se à altura da menina e falou-lhe suavemente: Olá, Lúcia! Aqui ninguém vai obrigar-te a dizer nada, mas, se quiseres, podes desenhar o que sentes. Colocou uma caixa de lápis de cor diante dela e uma folha em branco. A princípio, Lúcia ficou imóvel, olhando fixamente para o chão. Depois, lentamente, a sua pequena mão estendeu-se e agarrou um lápis preto. Os primeiros traços foram hesitantes, mas depressa começaram a formar uma figura alta, grotesca, com 2 chifres e olhos escuros. Ao lado, uma menina minúscula, encolhida, abraçando-se a si mesma. Senti as lágrimas escorrerem-me pelas faces. Estevão observava em silêncio, a expressão grave. Quando Lúcia largou o lápis, agarrou de novo o urso e escondeu o rosto nele.
O psicólogo inclinou-se e perguntou com delicadeza: Quem é, Lúcia? Queres dizer-me? Ela abanou a cabeça, mas os olhos molhados buscaram os meus. Aquela expressão era um grito silencioso de socorro. Estevão levou-me depois ao corredor, fechando a porta para que a menina não ouvisse. Olhou-me diretamente e disse: Dona Carmen, a sua neta apresenta sinais claros de trauma severo. Os desenhos, o silêncio, o pânico não são fruto de fantasia. Isto é muito grave. Se não agir já, o risco de depressão e de consequências permanentes é enorme. Senti um nó na garganta. Ele continuou: O mais importante não pode deixar a Lúcia sozinha com esse homem. Retire-a de casa imediatamente. E se tiver provas, deve apresentar denúncia às autoridades. Contei-lhe sobre o que vi nas câmeras. Os gestos de Ricardo, o olhar de terror da minha neta. Mostrei-lhe também os desenhos da escola. Ele escutou com atenção e colocou a mão no meu ombro. Está a fazer o correto, Carmen. Eu vou redigir um relatório oficial sobre o estado psicológico da menina. Mas é a senhora que tem de dar o próximo passo. Proteja-a, custe o que custar. Saímos do consultório já com o sol a descer sobre Lisboa. Lúcia caminhava ao meu lado, a mão pequena apertando a minha com força. A certa altura, olhou para mim e disse quase num sussurro: Avó, não me deixes voltar para aquela casa. Parecia um pedido desesperado, uma última súplica. Ajoelhei-me diante dela, abracei-a e respondi com a voz quebrada: Prometo, minha querida, nunca mais te vou deixar sozinha com ele. Nesse instante percebi que já não havia volta. Eu tinha de enfrentar Ricardo, mesmo que isso significasse romper de vez com Alma, a minha própria filha. O silêncio tinha acabado. Na manhã seguinte, sentei-me na mesa da cozinha com o telemóvel diante de mim. O vídeo da câmara estava guardado. Vi de novo aquelas imagens cruéis, apenas para ganhar coragem. Depois organizei tudo: o vídeo, os desenhos de Lúcia e até fotografias discretas de pequenos hematomas que vira no pulso dela. Coloquei tudo num dossiê. As mãos tremiam, mas o coração estava firme. Chamei Lúcia e disse-lhe com suavidade: Hoje vamos a um lugar importante. É para que ninguém mais te faça mal. Ela agarrou o urso de peluche e seguiu-me em silêncio. Caminhamos até a esquadra de polícia. Um agente jovem recebeu-nos. Chamava-se Fernandes. Tinha um olhar sério, mas bondoso. Coloquei o dossiê diante dele e, com a voz embargada, comecei a contar toda a história. Enquanto falava, as lágrimas deslizavam-me pelo rosto, mas continuei. Descrevi o vídeo, mostrei os desenhos, expliquei o diagnóstico de Estevão. Fernandes ouviu com atenção e, ao ver a gravação, a sua expressão endureceu. Dona Carmen, não se preocupe, isto é prova suficiente. Vamos iniciar a investigação de imediato. Nesse momento, senti uma centelha de esperança. Finalmente alguém me ouvia, finalmente alguém acreditava em mim. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a tempestade que se aproximava iria abalar a nossa família até aos alicerces. O final daquela tarde ficou gravado na minha memória como um turbilhão de emoções. Eu e Lúcia estávamos de pé do outro lado da rua, de mãos dadas, quando vimos a patrulha parar diante da nossa casa em Lisboa.
O coração batia-me com tanta força que parecia querer saltar do peito. Os vizinhos começaram a sair, curiosos, murmurando entre si. Alguns apontavam discretamente, outros apenas observavam com rostos confusos. Ricardo estava sentado na varanda com uma cerveja na mão, sorridente, como se fosse o dono da tranquilidade. Mas, assim que os agentes desceram da viatura, a sua expressão mudou. Ficou pálido e a lata escorregou-lhe dos dedos, estilhaçando-se no chão. Alma correu para a porta, os olhos arregalados, os braços abertos como se pudesse deter a lei. "Estão enganados!" gritou, a voz carregada de desespero. "O meu companheiro não fez nada, não tem direito de entrar aqui." O polícia Fernandes, o mesmo que nos tinha atendido na esquadra, leu a ordem em voz alta, firme. Ricardo Silva está detido sob suspeita de corrupção de menores. As palavras ecoaram pelo bairro como um trovão. Ricardo tentou balbuciar justificações, fingindo inocência. "Isto é um engano. Essa velha inventou tudo. Não há provas." Mas as algemas já estavam a fechar-se nos seus pulsos. Alma atirou-se a ele, chorando e suplicando. "Não o levem! Ele é inocente! A minha mãe está a destruir a nossa família." As palavras da minha filha foram como punhais a rasgar-me por dentro. Ver Alma, o sangue do meu sangue, defender aquele homem era uma dor que não consigo descrever. Um dos agentes aproximou-se dela e informou: "A senhora também terá de nos acompanhar por suspeita de encobrimento." O choque estampou-se no rosto de Alma. Negava com a cabeça, repichado sem parar. Não, eu não sabia de nada." Mas os agentes levaram-na consigo. Abracei Lúcia com força, escondendo-lhe os olhos contra o meu peito para que não visse aquela cena. Ela sussurrou-me com voz trêmula: "Avó, a minha mãe vai ficar bem?" Beijei-lhe da cabeça e respondi, tentando soar firme: "Vai, meu amor, mas agora o mais importante és tu." Enquanto a patrulha se afastava com Ricardo e Alma, o murmúrio dos vizinhos enchia a rua. Alguns, incrédulos, abanavam a cabeça. Outros começavam a compreender que o genro perfeito escondia um demônio. Do outro lado, vi Dona Teresa, a vizinha mais idosa, com a mão na boca, murmurando: "Não pode ser. O Ricardo." A sua incredulidade era igual à de muitos, mas já era tarde. Dias depois, os jornais locais publicaram a manchete: "Homem com fama de bom vizinho é preso por corrupção de menores." A cada vez que via essas palavras, sentia uma mistura de dor e alívio. Dor, porque a vergonha da nossa família agora era pública. Alívio, porque finalmente a verdade vinha à tona. Em casa, os dias seguintes foram de silêncio pesado. Eu e Lúcia passávamos as horas juntas. A menina ainda acordava à meio da noite, assustada, com pesadelos. Corria ao quarto dela e encontrava-a encolhida, agarrada ao urso de peluche, a tremer. Abraçava-a e sussurrava: "A avó está aqui, não tenhas medo." Pouco a pouco, ela adormecia novamente, o seu corpo relaxando nos meus braços. Decidi que precisava de lhe devolver um pouco da infância que lhe tinha sido roubada. Num sábado, levei-a ao mercado e comprei-lhe uma caixa nova de lápis de cor, cheia de tons vivos. Quando lhe a entreguei, os olhos dela iluminaram-se por um instante. "Avó, são tão bonitos!" disse com uma voz que há muito não ouvia, a voz de uma criança feliz. Sentamo-nos juntas à mesa.
Ela abriu a caixa com cuidado e começou a desenhar. Os primeiros traços ainda eram hesitantes, mas logo começaram a surgir flores coloridas, um sol radiante e bonecas sorridentes. Já não havia monstros de olhos vermelhos. As lágrimas escorreram-me pelo rosto, mas desta vez eram de esperança. Pouco a pouco, os vizinhos começaram a procurar-me. Do outro lado da rua, Dona Rosa bateu a porta com uma cesta de bolachas quentinhas. Entregou-mas com as mãos trêmulas e olhos cheios de culpa. Fomos cegos, Carmen. Nunca imaginei que Ricardo fosse capaz de algo assim. Perdoe-me pelas coisas que lhe disse. Olhei-a em silêncio por um momento e depois sorri de leve. Eu só queria proteger a minha neta. Ela segurou a minha mão e murmurou: "A senhora é mais forte do que qualquer uma de nós." Essas palavras deram-me algum conforto, embora as feridas ainda estivessem abertas. Quando chegou o dia da audiência era em tribunal, acordei com o coração pesado. Vesti o meu velho casaco azul e arrumei os documentos, o vídeo, os desenhos de Lúcia, o relatório do Dr. Estevão. Peguei na mão da menina e seguimos juntas até ao edifício imponente do Tribunal de Lisboa. À porta, uma multidão aguardava. Havia jornalistas, câmaras e até vizinhos com cartazes improvisados que diziam: "Justiça para Lúcia." O barulho era ensurdecedor. Inclinei-me para a minha neta e sussurrei: "Não tenhas medo, querida. Estas pessoas estão aqui para nos apoiar." Lúcia apertou-me a mão com força. O rosto dela mostrava nervosismo, mas também uma determinação silenciosa. Dentro da sala de audiências, o ambiente era grave. A juíza, uma mulher de semblante austero, bateu com o martelo e declarou o início da sessão. Ricardo entrou algemado, vestido com uniforme de prisioneiro cinzento, a cabeça baixa. Já não havia traço do sorriso cínico que tantas vezes me mostrara. Parecia pequeno, diminuído, como se a máscara finalmente tivesse caído. Logo atrás veio Alma, pálida, com os olhos inchados de tanto chorar. O meu coração apertou-se ao vê-la assim. Quis correr e abraçá-la, dizer-lhe que ainda era a minha filha, mas não consegui. O que ela tinha feito à própria filha era imperdoável. O procurador apresentou o caso com voz firme. Exibiu o vídeo da câmara numa tela grande. A imagem de Ricardo a puxar Lúcia e o olhar de terror da menina encheram a sala. Ouvi murmúrios de indignação e revolta espalharem-se pelo público. Em seguida, leu o relatório de Estevão, detalhando os sinais de trauma profundo em Lúcia. A cada palavra, a minha neta tremia. Acariciei-lhe a mão e murmurei: "Estou aqui, meu amor." Mas, dentro de mim, eu também tremia, dividida entre o medo e a esperança de justiça. Quando foi a vez da defesa, o advogado de Ricardo tentou lançar dúvidas. Este vídeo pode ter sido manipulado. Não há provas de atos concretos. Mas o procurador rebateu, apresentando a análise pericial que confirmava a autenticidade da gravação. Finalmente, Alma foi chamada a testemunhar. Levantou-se com os olhos marejados, mas insistiu: "O meu companheiro é inocente. A minha filha mente. Ela só quer atenção." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O procurador fitou-a nos olhos e respondeu friamente: "Senhora, a senhora falhou como mãe. Em vez de proteger a sua filha, escolheu encobrir um criminoso." As palavras caíram sobre Alma como um martelo.
Ela desabou na cadeira, chorando, mas já ninguém acreditava nas suas desculpas. A juíza bateu o martelo com firmeza e declarou: considerando todas as provas, o tribunal condena Ricardo Silva a 12 anos de prisão. Alma Rodrigues é condenada a 3 anos de prisão por cumplicidade e perde a guarda da filha de forma definitiva. O som do martelo ressoou como o fim de uma era. Lúcia enterrou o rosto no meu peito e eu abracei-a com todas as minhas forças. Lá fora ouviam-se gritos da multidão: monstro, traidora! Era a fúria de um povo que finalmente via a verdade. Para mim, foi o fecho de um ciclo de dor, mas também o início de uma longa caminhada para reconstruir a vida da minha neta. Os dias que se seguiram à sentença foram como um nevoeiro denso. A casa, antes cheia de gritos, tensão e medo, mergulhou num silêncio novo. Mas não era o mesmo silêncio de terror, era um silêncio de descanso, como se finalmente pudéssemos respirar depois de tanto tempo de aflição. Lúcia, contudo, ainda acordava no meio da noite, assustada. Muitas vezes corri ao quarto dela e encontrei-a sentada na cama, os olhos arregalados, o corpo coberto de suor. Abraçava-a com toda a força que tinha e sussurrava: tranquila, minha querida, a avó está aqui, já não há monstros. Ela tremia nos meus braços até que, pouco a pouco, voltava a adormecer. Nessas madrugadas, eu ficava acordada, olhando para o teto, perguntando-me como uma criança tão inocente tinha sido obrigada a carregar um peso tão cruel. Decidi, então, que a minha missão nos anos que me restavam seria devolver-lhe a alegria. Não poderia apagar o que tinha acontecido, mas podia ajudá-la a recuperar a infância roubada. Numa manhã ensolarada, levei-a ao mercado de Lisboa e comprei-lhe uma caixa nova de lápis de cor. Era simples, mas lembrava-me o quanto ela gostava de desenhar. Para ti, Lúcia, podes desenhar o que quiseres, disse-lhe entregando a caixa. Os olhos dela brilharam. Sentamo-nos à mesa e logo começou a rabiscar. As primeiras linhas foram tímidas, mas depressa surgiram flores coloridas, um sol radiante e pequenas bonecas de sorriso largo. Já não havia monstros de olhos vermelhos. Chorei em silêncio, lágrimas de alívio. Poucos dias depois, acompanhei-a à escola. Confesso que tinha medo de que ela ficasse retraída, isolada dos colegas. Mas, assim que entrou pelo portão, um grupo de crianças correu até ela. A sua amiga Sofia, com quem tinha partilhado tantos segredos, abraçou-a com força. Um rapazinho de cabelos encaracolados ergueu o punho e disse em voz alta: a partir de agora, nós vamos proteger a Lúcia. Nenhum monstro se aproximará dela. As outras crianças riram e a minha neta, pela primeira vez em muito tempo, também riu. Uma gargalhada clara, cristalina, que me encheu o coração. Senti que um pequeno pedaço da infância lhe estava a ser devolvido. No entanto, a vida fora da escola não era tão simples. Os vizinhos, que antes me haviam virado as costas, começaram a procurar-me. Dona Rosa apareceu com uma cesta de pão acabado de fazer. Os olhos dela estavam úmidos quando me disse: fui cega, Carmen. Perdoe-me. Nunca imaginei que aquele homem fosse capaz de tamanha maldade. Assenti com um sorriso frágil. Eu só queria proteger a minha neta. Ela apertou a minha mão com força, prometendo estar presente dali em diante. Um a um,
outros vizinhos vieram bater à porta. Dom Luiz, o dono da mercearia, falou-me com a voz trêmula. Enganamo-nos, Dona Carmen. Pensávamos que Ricardo era um homem de bem. Agora sei que estávamos todos cegos. Eu ouvia cada pedido de desculpa com o coração apertado. As palavras eram reconfortantes, mas as cicatrizes do abandono ainda estavam abertas. Em casa, dediquei-me a criar um ambiente de segurança para Lúcia. Reformei o quarto dela. Pintei as paredes de amarelo claro, pendurei cortinas novas e comprei uma colcha cheia de flores. Cada detalhe era uma tentativa de encher o espaço com luz, afastando as sombras do passado. A menina ajudou-me, escolhendo os desenhos para a parede. Colou flores de papel e estrelas recortadas. Quando terminamos, deitou-se na cama, olhou à volta e sorriu. Agora parece um lugar feliz, avó. Esse sorriso foi a maior recompensa que podia ter-se. Apesar das melhoras, o processo judicial ainda ecoava nas nossas vidas. Fomos chamadas ao tribunal algumas vezes para esclarecimentos adicionais. Lúcia não precisava falar. O relatório de Estevão e o vídeo já bastavam. Mas cada viagem até ao edifício pesado e frio de Lisboa fazia-me reviver a dor. Caminhávamos juntas pelos corredores e eu segurava-lhe a mão como quem segura um tesouro. A alma continuava presa. Sempre que eu a lembrava, um nó formava-se no meu peito. Era minha filha e eu amava-a, mas não podia perdoar-lhe por ter fechado os olhos ao sofrimento da própria filha. Perguntava-me vezes sem conta se algum dia conseguiríamos reencontrar-nos como família. Lúcia não falava da mãe. Quando a mencionava, era apenas para perguntar: avó, a minha mãe vai voltar? Eu respondia com cuidado: a tua mãe precisa de tempo, mas lembra-te, eu nunca vou deixar-te. Com o tempo, percebi que a dor de Lúcia estava a ser lentamente substituída por pequenas alegrias. Um dia trouxe-me um desenho da escola, uma casa colorida, uma avó de cabelos brancos e uma menina de tranças a sorrir de mãos dadas. No canto, um sol brilhante iluminava tudo. Somos nós, avó. Disse-me orgulhosa. Abracei-a com força, lutando contra as lágrimas. Aquele simples desenho era a prova de que estávamos a reconstruir a nossa vida. Certa tarde, sentei-me à varanda enquanto Lúcia brincava no quintal. O sol dourava as paredes antigas e ouvia cantarolar uma canção infantil. O som suave da sua voz encheu-me de esperança. Recordei todas as noites de desespero, todas as lágrimas que derramáramos. E ali, naquele instante, percebi que cada esforço tinha valido a pena. Ainda havia um longo caminho pela frente. As feridas emocionais não desaparecem de um dia para o outro. Mas, ao ver a minha neta correr entre as flores, compreendi que estávamos finalmente a deixar a escuridão para trás. No fundo do meu coração, fiz uma promessa silenciosa: dedicar cada dia da minha vida a garantir que Lúcia teria um futuro diferente. Um futuro em que o medo nunca mais lhe roubasse o sorriso. As semanas transformaram-se em meses e pouco a pouco a nossa vida foi encontrando um ritmo diferente. O passado ainda deixava marcas profundas, mas havia espaço para pequenos momentos de felicidade. A cada riso de Lúcia, a cada olhar menos assustado, eu sentia que a esperança voltava a habitar a nossa casa em Lisboa. Apesar disso, havia noites em que o silêncio era pesado.
Eu deitava-me, mas o sono não vinha. A mente levava-me de volta à sala de audiências, à voz fria da juíza, ao rosto petrificado de Alma. A minha filha, a menina que criei com tanto esforço, estava agora atrás das grades. Perguntava-me vezes sem conta se tinha falhado como mãe. Será que a dor da perda de Antônio a tinha endurecido ao ponto de negar o óbvio? Será que eu deveria ter feito mais cedo algo para abrir-lhe os olhos? Nessas madrugadas, levantava-me e caminhava até ao quarto de Lúcia. Encontrava-a muitas vezes a dormir tranquila, abraçada ao seu urso de peluche. O simples facto de a ver respirar serenamente enchia-me de coragem. Tocava-lhe no cabelo, baixinho, e sussurrava: "A avó está aqui, minha querida. Sempre estarei." Durante o dia, continuei a levá-la às consultas com Estevão. O psicólogo usava brincadeiras e desenhos para ajudá-la a libertar-se do peso que carregava. Lúcia começou a falar mais, embora ainda de forma tímida. Um dia surpreendeu-me quando no consultório disse com voz trêmula: "Eu pensava que nunca mais ia sorrir, mas agora às vezes sinto vontade." Estevão sorriu para ela e respondeu: "Isso é um grande passo, Lúcia. O sorriso é como uma janela. Deixa a luz entrar." Saí de lá com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de esperança. A comunidade também começava a olhar para nós de forma diferente. As pessoas que antes me criticaram passaram a mostrar apoio. Certa manhã, quando voltávamos da padaria, um grupo de vizinhos aproximou-se. Dona Teresa, a mais idosa, segurou a mão de Lúcia e disse: "És uma menina muito corajosa. Nunca te esqueças disso." Lúcia corou e escondeu-se atrás de mim, mas pude ver um pequeno sorriso nos seus lábios. Essas palavras, simples mas sinceras, eram bálsamos para as nossas feridas. Ainda assim, a ausência de Alma pairava sobre nós como uma nuvem cinzenta. Um dia, recebi uma carta do estabelecimento prisional feminino. Era dela. Tremi ao abrir o envelope. A letra, antes firme, estava trêmula. "Mãe, sei que falhei, sei que não protegi a minha filha. Hoje compreendo a gravidade do meu erro. Não lhe peço perdão, porque sei que não mereço. Apenas peço que diga a Lúcia que a amo, mesmo que ela nunca me queira ver." Li aquelas linhas várias vezes, com o coração dividido. Doía-me saber que a Alma finalmente reconhecia o erro, mas tarde demais. Guardei a carta na gaveta, sem coragem de a mostrar a Lúcia de imediato. Tinha medo de reabrir feridas que começavam a cicatrizar. No entanto, o destino quis que esse tema surgisse por si só. Uma noite, enquanto arrumávamos juntas a cozinha, Lúcia perguntou de repente: "Avó, a minha mãe já não gosta de mim?" As palavras caíram como uma pedra no meu peito. Respirei fundo, acariciei-lhe o rosto e respondi: "A tua mãe errou muito, mas não significa que não goste de ti. No fundo, tu és a luz da vida dela." Ela ficou em silêncio, olhando para o chão. Depois murmurou: "Então por que é que ela não me protegeu?" Não soube o que responder. Apenas a abracei, deixando que o silêncio fosse a resposta. Para tentar trazer alegria, levei-a numa pequena viagem até Sintra. Caminhamos entre os jardins do Palácio da Pena, rodeadas de árvores enormes e flores coloridas. Lúcia corria de um lado para o outro, maravilhada com as cores e as formas. No alto, apontou para as torres do palácio e disse:
Parece um castelo de princesas, avó. Eu sorri, feliz por vê-la sonhar. Era isso que queria, que ela recuperasse a capacidade de imaginar um futuro diferente, sem sombras. Na volta, no comboio, Lúcia encostou a cabeça no meu ombro e adormeceu. Fiquei a olhar para ela, pensando em como a vida é frágil. Uma criança não deveria conhecer o medo que ela conheceu. Fiz uma promessa silenciosa: dedicar cada batida do meu coração a garantir que nada de semelhante voltaria a acontecer. Os meses seguintes foram de reconstrução. Reformei a casa, enchi-a de cores e luz. Fiz questão de que cada canto transmitisse segurança. Aos poucos, Lúcia começou a convidar amigas da escola para brincar. As gargalhadas delas ecoavam pelas paredes, curando feridas invisíveis. Um dia, ao arrumar o quarto, eu encontrei debaixo da almofada dela um novo desenho. Desta vez não havia monstros. Havia duas figuras de mãos dadas, uma avó de cabelos brancos e uma menina de sorriso largo. Acima, um sol enorme iluminava tudo. No canto, ela tinha escrito: "Eu e a avó para sempre". Segurei o papel contra o peito e chorei, não de dor, mas de gratidão. Foi nesse momento que percebi, apesar de tudo, tínhamos sobrevivido. O inferno tinha ficado para trás, e embora ainda houvesse cicatrizes, a vida oferecia-nos uma nova oportunidade. O dia do aniversário de Lúcia aproximava-se, e eu queria que fosse especial. Depois de tanto sofrimento, sentia que ela merecia uma celebração que simbolizasse um recomeço. Passei dias a preparar cada detalhe: um bolo simples de chocolate, balões coloridos, flores frescas da feira de Lisboa. Convidei algumas das suas amigas da escola e os vizinhos mais próximos, aqueles que tinham demonstrado apoio depois de toda a tempestade. Na manhã do aniversário, Lúcia acordou e encontrou a mesa coberta de cores. Os olhos dela brilharam e um sorriso largo iluminou o seu rosto. "Avó, isto tudo é para mim?" perguntou, quase sem acreditar. Eu abracei-a e respondi: "Claro, meu amor, hoje celebramos a tua vida, a tua coragem e o futuro que tens pela frente." As crianças chegaram pouco depois, trazendo presentes embrulhados em papéis coloridos. O pátio encheu-se de risos e corridas. Lúcia brincava com uma leveza que não lhe via há muito tempo. Era como se finalmente tivesse recuperado parte da infância roubada. Enquanto observava aquela cena, o meu coração estava dividido. Por um lado, sentia alívio. Por outro, havia ainda a dor silenciosa de saber que Alma, a mãe dela, não estava ali. A ausência pesava, mas eu sabia que era melhor assim, ao menos até que a justiça e o tempo fizessem o seu trabalho. À tarde, depois da festa, quando todos já tinham ido embora, Lúcia sentou-se ao meu lado no sofá. Segurava o urso de peluche que Antônio lhe tinha dado anos antes. Com voz baixa, disse: "Avó, hoje fui feliz. Já não me lembro da última vez que me sentia assim." Essas palavras foram como uma bênção. Eu acariciei-lhe o cabelo e prometi: "A partir de agora, vais ter muitos dias felizes. Não vou deixar que a sombra do passado volte a entrar nesta casa." Mesmo assim, sabia que a estrada ainda seria longa.
Continuávamos com as sessões regulares com Estevão. Ele dizia-me muitas vezes: Carmen, a resiliência das crianças é incrível. Com amor, paciência e estabilidade, Lúcia vai florescer outra vez. Mas nunca deixe de prestar atenção, porque o trauma é como uma ferida escondida. Precisa de cuidados constantes. Segui o conselho dele à risca. Todas as noites, antes de adormecer, Lúcia e eu criávamos um pequeno ritual. Acendíamos uma vela branca, sentávamos-nos juntas e cada uma dizia algo de bom que tinha acontecido no dia. Às vezes era algo simples, como gostei do pão quentinho da padaria ou vi um passarinho azul na janela. Essas pequenas coisas transformaram-se em âncoras, ajudando-nos a construir novas memórias. Um dia, semanas depois, recebi uma nova carta de Alma. Diferente da primeira, esta parecia mais profunda. Escrevia que estava a participar em sessões de terapia dentro da prisão, que começava a enfrentar os erros cometidos. Dizia também que queria no futuro reencontrar-se com a filha, nem que fosse apenas para pedir perdão pessoalmente. Mostrei a carta a Estevão, indecisa sobre partilhá-la com Lúcia. Ele aconselhou-me: deixe a menina crescer mais um pouco, sentir-se mais forte. Quando chegar a hora certa, ela decidirá se quer ler ou não. Não force nada. Guardei a carta com cuidado, prometendo a mim mesma que um dia, quando fosse oportuno, a mostraria. Com o tempo, a nossa vida foi ganhando um novo brilho. Lúcia voltou a interessar-se por estudar, começou a desenhar flores, animais e castelos. As cores vibrantes substituíram os traços escuros e os monstros. Via rir-se com amigas, cantar canções na escola e até pedir-me para a inscrever em aulas de dança. O som dos seus passos leves no chão enchia a casa de alegria. Eu, uma avó de 68 anos, sentia-me renovada. O cansaço do corpo não desaparecia, mas o coração batia com mais força. Cada vez que olhava para Lúcia, lembrava-me da promessa que fiz. Protegeria aquela menina com tudo o que tivesse, até o meu último suspiro. Houve uma tarde em que caminhamos juntas até ao Tejo. O sol dourado refletia-se na água e o vento suave acariciava-nos o rosto. Lúcia segurava a minha mão e disse: Avó, sabes o que desejo? O que, meu amor? Perguntei. Que nunca mais tenha medo. Quero ser feliz contigo todos os dias. As lágrimas escorreram-me pelos olhos. Apertei-lhe a mão e respondi: esse também é o meu desejo, e prometo que vou fazer tudo para que seja realidade. Voltamos para casa em silêncio, mas era um silêncio bom, cheio de paz. Com o passar dos meses, percebi que não vivíamos apenas a reconstrução de uma vida, mas a construção de uma nova história. Uma história em que a dor foi transformada em força, em que a escuridão deu lugar à luz. Hoje, quando olho para trás, sei que perdi muito. Perdi a confiança da minha filha, perdi amigos que não acreditaram em mim, perdi noites de sono e parte da minha tranquilidade. Mas também ganhei algo maior, a certeza de que lutei pela vida da minha neta. E se há uma lição que quero deixar a quem ouve esta história, é esta: nunca ignorem os sinais. Quando uma criança demonstra medo, tristeza ou silêncio profundo, há sempre uma razão. O instinto de uma avó, de uma mãe, de alguém que ama, nunca deve ser silenciado.
Lúcia é a prova viva de que vale a pena lutar. Hoje ela sorri, desenha, corre e sonha novamente. E eu, mesmo cansada pelos anos, sinto-me mais forte do que nunca. Porque nada é mais poderoso do que o amor que nos move a proteger os nossos. Assim, a nossa casa em Lisboa voltou a encher-se de vida. As paredes que antes guardavam sombras agora ecoam risos. As noites que antes eram pesadelos transformaram-se em histórias contadas à beira da cama. E eu, Carmen, sei que apesar de todas as perdas, ganhei a maior vitória da minha vida. Devolver a esperança à Lúcia, a minha neta, a luz dos meus olhos.